E o dinheiro da Crefisa, usado no Vasco, pode tirar Thiago Almada do Flamengo? Vídeo de hoje do canal da Nicola te explica essa história, últimas de mercado, bastidores, finanças e a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o dinheiro da Crefisa, de Leila Pereira, pode tirar Thiago Almada do Flamengo. Não entendeu nada, eu explico. Vale lembrar que BAP, o presidente do Flamengo, foi o único a se manifestar publicamente de forma contrária à venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira. O BAP chegou a procurar a justiça alegando que havia um conflito de interesses. Pois bem, com o dinheiro da Crefisa, o Vasco está avançado na contratação de Colídio, que pertence ao River Plate. E é esse negócio que vai permitir ao River Plate contratar o Thiago Almada, que é um reforço pretendido pelo Flamengo há algumas semanas. A janela de transferências na Argentina se encerrou nesta sexta-feira, mas clubes que venderem ou emprestarem atletas vão ter a oportunidade de repor essas saídas até 2 de setembro. E é com a grana da Crefisa que o Vasco avançou na chegada do Colídio. Falta apenas acertar a forma de pagamento. A grana que vai ser paga ao River está acertada, assim como a transferência com o atleta. E é com a saída do Colídio que o River Plate se sente confortável para voltar às tratativas com o River Plate. Na Argentina existe otimismo em relação à Almada no River Plate e não no Flamengo. Isso porque o Almada preferiria continuar na Europa, mas diante da falta de propostas estavam as opções de Flamengo ou River Plate. O Almada vai ganhar mais no Flamengo, o Flamengo paga mais ao Atlético de Madrid, mas a preferência do Almada hoje é se juntar ao River Plate. Percebendo esse movimento, o Flamengo decidiu estabelecer um prazo. Se até essa segunda-feira o Almada não aceitar a oferta, o rubro-negro se retira da negociação e vai buscar um outro substituto na tentativa de fechar com o meio atacante até sexta-feira dessa semana, dia 7, quando se encerra o prazo de inscrição para atletas nas oitavas de final da Libertadores da América. O que você pensa sobre essa situação envolvendo Crefisa, Vasco e Flamengo? Só para completar o noticiário do Vasco, contar que o Sousa não atuou pelo Racing nesse sábado, tudo por conta da negociação avançada com o Cruz Maltino. O Vasco pediu para que ele não fosse utilizado. E Admar Lopes, depois de resolver as negociações com o Sousa no Racing e Colídio no River Plate, tem viagem marcada para a Espanha, onde vai tentar destravar a compra de Nelson de Ossa junto ao Betis. E o Datafolha divulgou a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, com algumas novidades importantes. O Flamengo segue disparado na primeira colocação, 22% dos torcedores. Corinthians é o segundo com 14%, mas tem mais torcida do que Palmeiras e São Paulo juntos. Isso porque o Palmeiras é o terceiro com 7%, São Paulo aparece em quarto com 6%. Quinta colocação com novidade, o Cruzeiro ultrapassou o Vasco e assumiu o quinto posto. Ele está bem à frente do Galo, que é só o oitavo. Embora a diferença percentual seja pequena, Cruzeiro com 3% dos torcedores, o Atlético com 2%. O Vasco é o sexto colocado com 3%. O Grêmio é o sétimo, o Internacional é o nono. O Grêmio com 3%, o Internacional com 2%. Santos e Fluminense também tem 2% da torcida. Bahia, Botafogo, Vitória, Atlético Paranaense, Sport e Remo aparecem com 1% cada. Tô tirando dessa lista a seleção brasileira, que foi colocada como oitava colocada. Não acho que a seleção brasileira pode ser incluída como um time na concorrência com os demais. Importante registrar que essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 22 e 23 de julho, em 139 municípios. A margem de erro é de 2% para mais, 2% para menos. A pergunta que eu deixo para você: você acredita em pesquisas de torcida? Acha elas confiáveis? E sobre os números que eu passei, o que te parece mais real e mais maluco? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua percepção, beleza? A chave do São Paulo na Sula, tá todo mundo em baixa. O Boca, meia boca, o River eliminado da Copa da Argentina pelo Aldosivi, o Vasco em baixa. Tem favorito nessa chave? Responde aí, boa noite. William, a pergunta é ótima. Eu acho que o River Plate é o favorito. Cara, o River se reforçou bem para esse segundo semestre, tá? E eu acho que a gente vai ter São Paulo e Boca, River e Vasco. Pelo menos eu torço para que isso aconteça, né? Que o São Paulo passe pelo Bolívar, que o Boca passe pelo Recoleta, que o River passe pelo seu adversário e o Vasco passe pelo Olímpia. A gente teria umas quartas de final espetaculares. E eu acho que o River Plate, até pelo nível de reforços que trouxe,
por jogar com 80 mil pessoas todo jogo, arrecadação acima de 1,5 bilhão de reais por ano, eu acho que o River Plate é o favorito, tá? Mas São Paulo, Boca e Vasco surgem aí como opções. Boa pergunta. O Jailton Barros de Souza Júnior. Boa noite, Nicola. Fala sobre o contrato vazado entre o VG e a Nike, o Vasco da Gama, né? Muitos canais vascaínos dizendo que o contrato é igual ao da capa. Dê a sua opinião. Eu cheguei a ler hoje que não há um valor fixo, né? E essa é uma grande decepção, porque o Vasco divulgou na oportunidade, na época do acordo com a Nike, que haveria um valor fixo, tá? Aqui o Pedrosa que publicou, né? Vasco tem acordo verbal pela contratação de Facundo Colídio, atacante do River Plate, de 26 anos de idade, que atua no River, está próximo de ser novo reforço do Vasco, segundo apurou com exclusividade o canal do Pedrosa. Eu gosto do Colídio, não é um baita reforço, mas é muito bom jogador, é bom jogador, muito bom, é bom jogador, tá? E aí o Atenção Vascaíno estava reafirmando aquilo que a gente contou, depois de uma semana de negociação intensa e pressão de ambos os lados, o Racing deu ok, e Santiago Sousa será jogador do Vasco. Admar Lopes deu ultimato aos dirigentes argentinos e a negociação será fechada pelo molde que o clube brasileiro sempre quis. Diferença na forma do pagamento, mais o acerto com a entrada e demais parcelas a partir de 2027, com um valor pré-acordado de 7,5 milhões de dólares. Só sobre a Nike, que era a pergunta, peraí. Foi o GE quem teve acesso ao contrato da Nike, né? O contrato da Nike não tem valores fixos. Na remuneração, há dois principais itens: royalties e bônus de performance. Procurado pelo GE, o Vasco não quis se pronunciar. O bônus estabelece o pagamento dos seguintes valores para o futebol profissional: campeão mundial, 1,5 milhão de reais. Campeão mundial me parece mais distante. Campeão da Libertadores, 600 mil. Campeão brasileiro, 400 mil. Campeão da Sula, esse bem mais viável, 275 mil. É um dinheiro interessante, né? Campeão da Supercopa, 50 mil. Campeão da Copa Intercontinental, 650 mil. Cara, vamos falar a verdade? Todos os bônus bem pequenininhos. Sobre os royalties. Em royalties, a remuneração obedece à tabela a seguir: de 0 a 200 mil unidades de produtos licenciados vendidos por ano, taxa de 12% de royalties. De 200 mil a 500 mil unidades, taxa de 15%. Acima de 500 mil unidades vendidas por ano, taxa de 18% de royalties, tá? O acordo com a Nike dividiu a diretoria do Vasco. Parte da diretoria defendia a Nike pelo posicionamento de mercado e pela representatividade da empresa, mas outra corrente preferia a Puma, que tinha oferta superior. Os royalties de outras empresas interessadas, com projeção de vendas de 400 mil peças, variavam de 18% a 20%. A Nike só chega aos 18% se passar de 500 mil. No Flamengo, por exemplo, os royalties são bem superiores à média do mercado, com 35%. Por outro lado, a proposta da Nike tem a maior verba de marketing prevista, com no mínimo 2 milhões de reais por ano, enquanto as concorrentes chegavam a no máximo 1 milhão de reais, por exemplo, a Mizuno. O contrato entre o Vasco e a Nike prevê redução de valores ou até rescisão, caso o clube deixe de jogar o Brasileiro da Série A por 2 anos consecutivos ou mais. O Marco Aurélio, não só o Santiago Sousa, mas o Castanho, e surge outro nome, o Colídio, está praticamente fechado com o Cruz Maltino. O Colídio é um atacante, tá? Um atacante lado de campo do River Plate, jogador interessante.